Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. e a Viteca Azores TV. Joana Moreira E Miguel Maduro Dias à conversa com quem? Não há dois sem três. E estamos de volta para mais um episódio do nosso novo podcast. E desta vez temos uma pessoa muito especial, super especial, diria eu. Portanto, eu acho que és tu que tens que apresentar. Sou eu que tenho de És tu que apresentar? tens que apresentar Ok. porque é o digníssimo teu irmão, não é? É o senhor digníssimo meu irmão. Então, Tiago Maduro Dias, pronto, Com IFAN. com IFAN. Tu não tens aqui com IFAN? Ok. Porquê que não está aqui o Eu IFAN? já pus o IFAN. Não, ainda não pus o IFAN. Não, mas tu tens IFAN. Tu é que não sabes. Licenciado em Engenharia Informática e Computadores, 2005, e mestre em Investigação Operacional, 2008, pelo Instituto Superior Técnico. Especialização Inteligência Artificial. Contratado antes de terminar o curso pelo Siscog, empresa pioneira em gestão e otimização de recursos. Trabalha com grandes operadores ferroviários internacionais, exemplo, Metro de Londres, Comboios da Holanda. Apresentou trabalho sobre linguagens de programação no MIT em 2009. Em 2010 passou a trabalhar remotamente a partir dos Açores. Em 2014 torna-se chefe da equipa responsável pelo desenvolvimento dos modos de planeamento automáticos do Cruise, principal produto da empresa. Desde 2018 colaborou no desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para itinerários turísticos personalizados, apresentado na Web Summit. Muito bem. Mais ou menos. Vai ter aqui uns trepéus, muito bem. Eu esqueci-me que nós temos que agradecer, não é? A disponibilidade. Sim. Pode ser agora? Podemos agradecer. Oh, obrigado. Já estás aqui Prazer. Sim. por teres vindo até este sítio super remoto. Por acaso, nós Desconhecido. nós estamos na terceira, novamente na terceira, a gravar. E, em particular, em casa dos nossos senhores, nossos pais. Chegaste a morar aqui. Sim. Morar. Exato, portanto, primeiro tenho eu que agradecer terem-se deslocado aqui propositadamente para este fim. Morar aqui, já pernoitei aqui muitas vezes, desde pequeno até agora, mas morar propriamente Não? diria que não. Sim, eu lembro-me de vir aqui alguns dias. Passaram não sei quantas casas. Sim, mas isso é um outro, Não sei se esta é um outro dela. contexto por causa do sismo de 80, mas já agora, Quinta do Espírito Santo, aberto também como turismo de habitação e que são os nossos Shameless pais plug. Shameless plug. Exato. Pronto, Publicidade, sim. exato. Mas já que é um sítio... Mas efetivamente é um sítio fantástico para passar férias. Não, é verem os comentários e coisas. Isso aí eu não... Vejam os comentários. Mas sim, É inspirador. nós entretanto provavelmente vamos passar por causa do sismo de 80. Há bocadinho nós estávamos ainda em off a falar acerca disso e acho que era giro passar por aí também. Mas seguimos mais ou menos as perguntas primeiro e depois Ok. íamos vendo para onde é que a conversa Sim. corria. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a todos os convidados é: quando eras pequenino, o que é que querias ser quando fosses grande? E tu és muito grande. Maior que eu. Ligeiramente, sim. Eu lembro-me que, quando era pequeno, gostava muito de ler livros da Disney, que a gente chamava Patinhas. Porque era do teu Patinhas, não é? Tinha o tipo Patinhas. Também. Sim. E eu lembro-me que, durante muito tempo, estive fascinado com o professor Pardal, inventor. Eu quando tinha... Lembro-me de... Enfim, nas situações em que hoje em dia as crianças eventualmente estarão com o telemóvel dos pais ou com o tablet ou coisa assim do género à espera num café, lembro-me que a minha mãe me dava uma caneta e eu depois rabiscava em guardanapos ou em pedacinhos de papel invenções que normalmente andavam à volta de técnicas para matar formigas, que eram a minha grande némesis. Mas tu viste uma vez uma formiga e para sempre achaste que era némesis ou estavam constantemente a aparecer em casa? Qual era a questão? Não, era simplesmente um fascínio que eu tive. Nós, enfim,
criança, batalhas, assim, então eu imaginava-me num combate contra as formigas e então tinha várias brincadeiras que giravam à volta disso. Acho que nunca tinha ouvido esta história. Vês? É por isso que nós fazemos isto. E então, mas pronto, mas então... Mas espera, eu não percebi. Tu escrevias ou desenhavas? Não, desenhava uns bonequinhos, umas figurinhas que eram assim as supostas invenções, que depois explicava fastidiosamente aos meus pais como é que aquilo iria funcionar. E pronto, e portanto quando devia ter 4 ou 5 anos, não sei, 6 talvez, não sei, mas lembro-me de haver uma fase em que fazia muito isso e no fundo tinha essa ideia de ser o professor Pardal, ou seja, um inventor. Ok. Depois, com o passar do tempo, tornei mais pragmático, decidi que queria ser rico, como o tio Patinhas. Ok. Olha, mas está tudo relacionado a aqueles livros. Sim. Portanto, as É a minha minhas... inspiração. O peso da Disney. Sim. Não. Eu tenho pensado muitas vezes, de facto, parecendo que não, aqueles livros passavam muita cultura geral. E cultura geral que eu acho que os meus filhos não têm. Coisas tão parvas como, sei lá, ouvi falar dos aztecas ou de outras... Sim. Ou seja, há imensos termos do mundo e da história que, parecendo que não, vão surgindo. Lembro-me também o Asterix, lembro-me, por exemplo, no 8º ano, acho eu, 7º ou 8º ano, a dar os romanos. Uma professora ficar muito impressionada como é que eu tinha ouvido falar do Triunvirato. E depois não ficou tão impressionada quando eu lhe disse que tinha sido numa desenhada do Asterix. Certo. Mas pronto, portanto, de facto, grande impacto que essas historietazinhas tinham. Pois é, até personalidades, pessoas ao longo dos tempos, não é? Sim. Júlio César, pronto, isso aí acho que é um bocado básico, Sim. mas estas figuras todas porque iam pontilhando, não é? Também, no figuras históricas do Asterix. As outras Obelix não tanto. Mas pronto, e depois, à medida que fui crescendo, basicamente fui convergindo para... portanto, o tipo Patinhas transformou-se no Bill Gates. E depois, simplesmente, quis ser feliz. A fazer uma coisa que gostava. Ok. Boa resposta. Boa, sim. Acho que é um bom foco. Sim. Acho que é um bom foco. Pronto. E agora nós íamos passar um bocadinho pela tua... Sim, pelo teu carreira. percurso. Sim. Há bocado, antes de começarmos, também nos lembramos que não está aqui no teu currículo, mas que tu estudaste guitarra. E que isso foi um ponto alto, ou é uma coisa que tu gostavas bastante, que... Causou Eu não sei decisões um muito bem bocadinho a história, complicadas. portanto gostava que tu contasses, se for possível. Sim. Assim, eu penso que assim, há uns tempos atrás estava a conversar com uns amigos e constatei que em geral acho que o fator decisivo em seja quem for tornar-se realmente bom numa coisa é gostar de a praticar. Por exemplo, a gente fala do Maradona e a verdade é que ele era um gênio, mas deram-lhe uma bola quando ele tinha, não sei, 2, 3, 4 anos e ele achou tanta piada aquilo que passava a vida toda a brincar com ela. Era obcecado com aquilo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, também certamente terá algum gosto no esforço, na dedicação, no sacrifício de ir ao ginásio, do trabalho todo que tem que ter. Certamente o ato de praticar e de aperfeiçoar a sua técnica também deve contribuir. Se ele não tivesse isso, provavelmente não
não se teria, ou seja, acho que é muito difícil alguém conseguir sacrificar-se o suficiente para ser realmente bom numa coisa sem ter um certo gosto, pelo menos pelo ato de praticar essa coisa. Não digo que não seja possível, mas acho que realmente é muito complicado. E olhando para trás, eu acho que eu basicamente tive 3 grandes diria, dimensões em termos de passatempos. Curiosamente também tive ali um período em que investi muito no futebol e realmente não tinha jeitinho nenhum, é preciso dizer, embora tenha sido um campeão pela Ilha Terceira e no campeonato em que marquei 2 golos, mas convém dizer que estava numa equipa que muitas vezes ganhava os jogos por 14-0 e era nesses que eu entrava perto do fim e marcava um gol. Nos jogos que não estavam 14-0 eu já ficava no banco. Mas isso em que idade? isso, deixa eu ver se foi entre o 6º e o 8º, 9º ano, talvez, no período iniciar. Acho que comecei nos infantis e acho que até aos juvenis. Acho que ainda fui aos juvenis. Portanto, foi algo entre os 12 e os 14, 15, talvez. Mas pronto. Mas para além disso, foi a informática, a guitarra e também simuladores de corridas. Também foi uma área em que eu era, quando eu era jovem, fazia aquela coisa de acompanhar, tipo, os grandes prémios de Fórmula 1 e eu fazia 1 hora de treino, ou as 2 horas de treino na sexta-feira e depois também no sábado, acompanhava as 2 horas de corrida no domingo, acompanhava isso. E tanto aí como na guitarra, eu sempre tive uma certa capacidade e até um certo gosto de trabalhar, de praticar. E então... muito de sistematizar também. Eu lembro-me de, pelo menos um verão em particular, acho que foi um verão, em que eu me lembro de tu ires para o sótão praticar lá. Certo. Flight of the Bumblebee. Lembro-me do pai dizer, e para quem está só a ouvir, devia ser coisa mais horrível e detestável, porque era literalmente ouvir-se a tocar aquilo devagarinho, assim, com um trombo, mas acho que só eu, porque eu tinha fones e tal, então só eu é que ouvia toda essa dimensão e o som e tal. Portanto, aquilo era guitarra elétrica, mesmo sem amplificador dá para ouvir um barulhinho, e então estava o pai na biblioteca cá em baixo e eu no sótão, então ele ouvir um e depois parava um bocadinho e depois então era isto durante 2, 3, 4 batidas por minuto. Mas pronto, mas eu sempre tive essa coisa de não tinha grandes problemas em praticar a guitarra em particular, e apanhou ali um período ali deve ter sido 11º, 12º em que eu comecei. Depois entrei na universidade, levei a guitarra atrás e também era assim o meu escape. E houve uma altura em que eu cheguei a ter aulas e um professor que chegou a dizer que eu tinha muito potencial e que ele podia trabalhar comigo para eu entrar, acho que era no Hot Club na altura, que era assim a escola da moda, nem sei se ainda existe. Sim. Mas pronto, entrar no Hot Club, que ele podia trabalhar comigo para eu saltar o primeiro ano, não sei o que, entrar logo no segundo, até me incentivou um bocadinho a isso. Mas pronto, mas basicamente, a dada altura, tirei duas conclusões. Uma foi que, como comecei a tocar, acho que já bastante tarde, e talvez também derivado da forma como eu abordei sempre o treino, foi assim muito racional
nunca desenvolvi propriamente uma sensibilidade para a música, para o improviso. Era assim, sempre tudo muito técnico, muito robótico, muito mecânico. Portanto, não senti que tivesse propriamente assim, essa vertente. E também achei que, por muito que eu gostasse, não seria algo. Tinha a percepção que, se eu quisesse investir mais naquilo e tipo, no limite fazer vida daquilo, teria que muitas vezes fazer coisas que não me iam dar gosto, e achei que não gostava o suficiente da música para isso. Ou seja, como hobby, para tocar aquilo que eu gosto, quando gosto, como gosto, impecável, mas para essa outra parte, por exemplo, acabei por decidir continuar e voltar a investir no curso. No curso de informática. No curso de informática, porque aí acho que, mesmo que seja algo que não seja propriamente estimulante, há sempre um certo desafio intelectual. E havia sempre assim um certo apelo que eu acho que na programação, sim, nesse processo. Eu acabei por. E também sentia que tinha um bocadinho mais de jeito natural para aquilo. O facto de não ser algo manual, ser mais intelectual, não havia propriamente memória muscular. Okay. Eu sempre também tive muito esta ideia de, ao estar a programar, e aí claramente como hobby, eu senti que nós trocamos papéis. Eu pensei, inicialmente, aliás, na altura em que eu fui para Ciências, para o secundário, estava a pensar ser programador, de seguir mais ou menos os teus passos, muito mais em verdade para jogos. Isso aí sempre pensei, seria para fazer jogos, não era para fazer restantes programas ou inteligência artificial ou o que fosse. E tinha a música um bocado como uma à parte, mas depois troquei. Tive ali um projeto em que eu achei que não, isto claramente programação é giro, sim, mas eu não me vejo a fazer isto todos os dias. Música também, ao ir para o conservatório, gostei imenso da forma como davam aulas lá, e os professores viram que eu estava super empenhado, e então ainda se esforçavam mais comigo e tal. E então, por causa desse feedback, acabei por apostar muito mais na música e fui para a música. Mas há uma coisa que eu há bocadinho não te quis interromper, e entretanto é preciso voltar ligeiramente atrás, comentar acerca dos profissionais, do Maradona, do Cristiano Ronaldo e esses todos, e tu estares a dizer que convém hoje em dia as pessoas gostarem o mínimo que seja de praticar, de treinar, de fazer esses sacrifícios. E eu imagino que na altura de Maradona, de Eusébio, de um bocadinho mais para trás, eu imagino que havia tão pouca gente a jogar e a fazer uma data de outras coisas, que talvez o puro talento fosse o suficiente para se destacar, um bocadinho de esforço, um bocadinho de trabalho, e de repente já estavas uns metros à frente do resto da malta, conseguias destacar-te com alguma facilidade. Eu imagino que hoje em dia há uma grande cultura, há muita gente a fazer muita coisa, há também uma grande cultura, uma grande percentagem até de pessoas, um número absoluto, na verdade, de pessoas que trabalham imenso, mesmo que não tenham grande talento, e que acabam por até ser relativamente boas. E então mesmo a malta que tem talento tem sempre esse potencial de ir à frente desses todos, não é? Mas mesmo assim precisam de se esforçar um bocadinho mais e de trabalhar. Aquela coisa o iceberg. E exatamente, aquilo que tu vês é a ponta do iceberg, e o trabalho está todo por baixo, exatamente. Portanto, eu há bocadinho não percebi, tu estudaste, foste autodidata na guitarra no início? Inicialmente. Tu nunca acho tiveste... que fui sobretudo autodidata. Tive uns 2 ou 3 períodos em que tive umas aulas. Mas já depois do... O conservatório, nunca estiveste no conservatório, e mesmo essas aulas, mesmo que fosses agregar esses períodos todos, foi o quê? Um total de meio ano, 1 ano, 2 anos? Com aulas? Com aulas, com alguma frequência, semanais ou mensais, alguma coisa? Tudo, se calhar.
se calhar meio ano, portanto, Tudo. sim, Dividido em 3, ainda por cima. sim, Portanto, tenho ideia que sim. praticamente não tiveste aulas, basicamente. Yeah, pretty much, Ok. sim. Eu acho curioso tu teres também essa. Eu vou-lhe chamar noção, eu não vou dizer. Não é necessariamente noção, talvez seja. Ter chegado a essa conclusão, pronto. Noção parte do princípio que tu sabes uma coisa. Tu chegaste à conclusão, achaste que não tinhas esse talento, que não tinhas essa veia natural para a música e tudo mais, que era uma coisa mais mecânica. Portanto, o processo que tu conhecias era esse mecânico, era de praticar, chega a resultados, agora consigo tocar isto a esta velocidade, ou o que seja, não é? Consigo fazer esta técnica, que antes não conseguia, e aí também podemos entrar aqui em alguns termos, mas que não vale a pena. Eu também cheguei a estudar guitarra e acho que também era engraçado também essa ligação, porque nós temos 11 anos de diferença, e então somos os irmãos, não temos mais irmãos, não é? E então eu brinco muitas vezes a dizer que somos 2 filhos únicos, não é? E foi engraçado também, foi engraçado e às vezes chato, e para ti também, porque nós íamos tanto desfaseados, não é? Havia momentos em que nós de repente, nas nossas fases em 11 anos de diferença, estávamos um bocadinho mais coordenados e sei lá, dávamos melhor e não sei o quê, e depois havia alguns períodos em que nós tipo, pá, este gajo é um chato. Eu lembro-me, acho que no Sim, dia, um bocado. poucos dias antes de eu ir estudar para fora, só um exemplo disso, acho eu, poucos dias antes de eu ir estudar para fora, acho que o Miguel estava com uma dúvida qualquer, não sei se ele já tinha começado o ano letivo e eu ainda não, ou se ele estava a rever uma matéria, ou se outra coisa qualquer. Mas ele estava com uma dúvida qualquer e eu expliquei-lhe como é que ele fazia, e ele acho que percebeu, deve ter percebido a explicação, e depois disse, olha, então depois durante o ano, se eu tiver dúvidas, eu pergunto-te. Mas tu vais lá para fora, é verdade. E virou costas e foi-se embora com toda a tranquilidade do mundo, e eu fiquei com o coração pequenino. Mas foi antes de tu começares o curso, completamente? Sim, foi. Eu estava mesmo... prestes a primeira vez que eu ia Era a que eu primeira fui vez, estudar. okay. Então eu havia de ter Sim. uns 7 anos. Sim, por aí. E então, pronto, para ti, tipo, ok, é verdade, vai lá para fora. Oh, well. E foste embora e eu tipo... Gostou? Tive lá para fora? Por causa disso, sim. Exato, sim, foi. Até essa altura estava tudo ótimo, mas esse momento não. Não, mas foste tu que quiseste. Não havia grande necessidade, alternativa para estudar para informática, não havia grande Acho que alternativa. nessa idade, nessa altura, há acho que o apelo da novidade Estás entusiasmado? supera os receios ou o que seja. Portanto, aquela... Fala-se mesmo sociologicamente que é mais ou menos nessa idade em que se quer sair do ninho, não é? Fala-se, eu ouço muitas vezes falar acerca disso, que acho que a depende revolta muito contra os pessoa pais para e contra pessoa. as ideias dos pais e não sei. Acho que isto começa mais cedo, pelo menos da minha experiência com o pai agora, acho que começa bastante mais cedo. Sim, as coisas estão aceleradas hoje em dia, não é? Sim, Mas, a adolescência Mas acho já é um bocadinho Eu estava a isso, perguntar, mas sim, porque, por exemplo, quando eu fui estudar para fora, para a Bélgica, era um misto das duas coisas. Eu queria, mas ao mesmo tempo tinha um bocado de medo. Tipo, vou para lá sim, sozinha. mas não também conheço foste para a ninguém. Bélgica já é um bocado. Sim, é um bocado. Daqui nem, para o nem continente. A língua sabia, não é? Mas que idade tinhas quando foste para a Bélgica? Não, já tinha, sei lá, 27, 28. Ok. Já eras graduada. Já era muito Eu, grande. por exemplo, parte da decisão, parte do tal momento em que eu decidi, não, esquece a música e a guitarra e vou-me dedicar aos estudos, é porque eu nos primeiros 2 ou 3 anos, o segundo ano sobretudo, porque eu fiz o meu percurso até o 12º, com muito pouco empenho. Já ouvi dizer. Já ouvi dizer. Está calada! E que tu foste tirar, desculpa, mas o secundário, não sei se hoje em dia ainda está um bocado dessa forma, mas o secundário fizeste na Praia da Vitória, porque havia uma... Tecnológico de informática, sim, exatamente. Certo.
Bem, micro sacrifício aí de aqui é- autocarros e tal. Muitos parentes. sim, mas isto remete um bocadinho para uma outra coisa que há bocadinho. Bem, mas agora, antes de continuarmos, então, se calhar para fechar estes parênteses, duas coisas. A questão do talento natural, uma dúvida sincera que eu tenho é até que ponto é que isso existe. Porque, lá está, falamos do Maradona, é talento natural uma criança que acha tanta piada a uma coisa que dorme com ela. Exato, mete imensas horas E naquilo. depois, e numa altura em que o cérebro se está a desenvolver e se está a adaptar à velocidade da luz ao contexto, ou pronto, filhos de músicos também, tipicamente são muito mais expostos a música desde nenéns, e praticam e ouvem conversas acerca de, ou seja, Pois. isso é talento natural. Ou então mesmo, por exemplo, uma predisposição, não é? a situação do Messi, ou de outras pessoas que até podem ter algum tipo de condição, mas que as deixam com uma capacidade de concentração superior à média. Isso pode ser um tipo de talento natural que as deixa com, ou até um ciclista que tem um fémur maior. Pois é, isso que eu estava a pensar, é a ideia de. Arremete-me para dois conceitos. Da possibilidade de ter havido ali uma mutação, não é? Uma mutação genética em que a pessoa é particularmente melhor naquilo, ou haver simplesmente Mais grandes, uma. Sim, o Michael Phelps, por exemplo, o tipo de flexibilidade que ele tem, por exemplo, que suponho que também tenha sido treinado, não é? Mas eu não sei até que ponto é que a genética dele já permite ele ter uma certa flexibilidade e não sei o que é que se fala, e que depois ele consegue ter muito mais rendimento depois na natação. Portanto, a ideia de mutação, eventualmente, e estamos a falar aqui de coisas bastante pequenas, não é? De repente, tanto no sentido de ter duas cabeças, Certo, não é sim, assim sim, tão sim, sim. exagerado. Ou então por questões genéticas e de natureza, ter tido a sorte de haver um equilíbrio, não é? Entre estas coisas todas, não é? Ele, à partida, gostar de basquetebol e geneticamente ser um bocadinho mais alto. Eu acho que a questão é um bocado isso. Eventualmente há pessoas que até podem ter um teto um bocadinho mais elevado. Por exemplo, uma pessoa que seja alta, à partida, não se vai dar mal a jogar basquete. Pronto. Pode não ser um fenómeno, mas há de ser sempre razoavelmente bom. Mas depois, sem a tal vertente de disciplina / gosto, sendo que o gosto ajuda à disciplina, Sim, não, também mas não vai conseguir realizar esse potencial ao ponto de se tornar alguém que se destaque. Sim. Digamos Depois assim. há o contrário, por exemplo, a Maria João Pires, que tem umas mãos minúsculas e é pianista. Certo. E é uma das mais celebradas a nível mundial. Ótimo exemplo, sim. Mas depois há certos programas que ela toca e há certos que ela não toca, não é? Tipo List, Certo, tem Sim. uma extensão gigante, certo, não é possível. certo. Ias dizer outro parênteses. O outro parênteses era, há bocadinho estávamos a falar da questão em relação à música. Por exemplo, uma coisa que eu sempre senti em ti é que tens uma espetacular noção do espetáculo, eu acho. Eu lembro-me Espetacular. sim, É assim, não é? enfatizar. Lembro-me de dois exemplos que estavas lá, no outro foi pena não estares, eventualmente. Eu acho que consegui adivinhar os dois, ou pelo menos eu lembro de duas situações. Vamos ver se eu eu me falar. Bem, um deles foi um espetáculo que fizeste ali na biblioteca, lembro. Certo? em que Exatamente. eu lembro-me de tu dizeres que houve ali uma altura em que saíste de cena, tiveste Sim, que dar lá estávamos a uma fazer volta. da telefone de Menotti, sim. Certo. Pronto, uma volta lá, e a dada altura começas a perceber, porque estavas a ouvir a pessoa a falar, que eu vou ter que correr, senão não vou entrar em cena Sim. na altura certa. A música está sempre a continuar, não vai esperar por mim, portanto eu tenho de estar ali naquele momento. Sim. E então improvisou ter vindo a correr e estar cansado, integrou pronto. E o outro exemplo foi num espetáculo, na apresentação de
não era um espetáculo, na apresentação de uma exposição que o nosso pai fez no museu. Exatamente. Eu lembrava-me dos dois. Eu lembro-me dele ter falado destas não. duas coisas e de ter achado interessante o raciocínio e ele ter achado piada. Marcou-me. E então eles organizaram, tinham assim um grupo a declamar acho que era aquela música das 12, são 4 da manhã e tal, mas não era a cantar, era a declamar. Sim, é importante dizer que era uma exposição acerca do tempo, relógios Certo, e tudo mais, exatamente. era acerca do tempo. Ok. E depois e depois era suposto entrar o início de uma música dos Pink Floyd, precisamente Time, acho eu até. Sim, chamada de Que despertadores começa e com relógios. relógios, que na altura também foi alta cena, a maneira como eles gravaram aquilo, só com gravadores analógicos e Exato. canais limitados e tal. Mas, só que eles declamaram alguns versos, não me recordo bem, depois pararam, entretanto a pessoa começou a tocar a música dos Pink Floyd Ao vivo. e Sim, já é uma gravação. puseram a gravação a tocar e entretanto eles continuaram a declamar porque ainda não tinham acabado e depois acho que ele parou a música e tipo, uma coisa que até aquele instante Estava tinha bem, né? espetacular, porque eles pararam, começou-se a ouvir depois em fundo o ruído e depois a música em crescendo e depois estava impecável e de repente começam outra vez eles a continuarem lá a fazer a cena que estavam a fazer e a outra pessoa tipo, a pôr a música na pala e tipo, quebrou completamente um momento Sim. top. Sim, isto era um erro, eu percebi que era um erro, mas eu não tinha percebido que era um erro. E portanto deixem correr com o E erro. eu lembro-me de pensar Sim. que se fosse o Miguel teria perfeitamente tido a presença de espírito de, ok, era suposto eu ainda fazer mais isto, aquilo e aquilo outro, mas não vai acontecer. Porque agora é o momento, isto resultou bem e agora a coisa pronto. E é um bocadinho este feeling, pronto, passado isto para improvisar em música, é aqui um salto. Mas é o tipo de coisa que o meu cérebro muito robótico, acho eu, muito racional, acho que é um salto que eu nunca senti que conseguisse dar e que desde o início, quando o Miguel começou a tocar guitarra, pronto, eu acho que eu apresentei-lhe a guitarra e Pois, era isso que eu também achava piada contar um bocadinho. Eu lembro-me de tu chamares-me para irmos ao sótão, na casa de Angra, e disser, ok, senta-te aqui, eu não sei se era na cama ou no sofá, eu acho que era numa cama, era habitual ter ali naquele canto uma cama, senta-te aqui, e eu sentei-me, pronto, e depois meteste-me como é que é? uma ESP, É SP, sim, exatamente. Suponho que era essa, não é? série elétrica, tinha certeza. Sim, pronto. E meteste no. Toma aqui a guitarra, aguenta e tal, deves-me ter posto o strap, que era para ver se isto não se parte. E depois agora toca isto assim. E ensinaste-me o início da Nothing Else Matters, porque É o que toda a gente. porque é um acorde de Mi menor aberto, portanto na guitarra nem sequer é preciso no início pôr a mão esquerda, é só um tipo. E está feito. E acho que foi assim a minha primeira experiência. Curiosamente, eu depois rapidamente enverdei pela guitarra clássica, andei muito mais à volta disso e sempre com muito. A estudar muito autodidaticamente também, mas a estudar muito a parte formal, de formação musical, perceber como é que aquela coisa funcionava e a procurar sempre padrões. Tipo, muito rapidamente eu estava a chegar à conclusão de que esta sequência de acordes é exatamente a mesma relação desta outra que começa em sol e começa em dó e começa em não sei o quê. Eu fico super contente de teres essa leitura, de eu ter essa lógica presente do que é um espetáculo e o que é essa força do espetáculo. Eu espero que isso seja um bom contributo depois para a Beyond Me Expression, mas
Mas, por exemplo, enquanto que o meu gosto por filmes e pela ideia de criar filmes, de ser realizador em algumas das curtas-metragens que nós estamos a pensar fazer e tal, somos idiotas, estamos sempre a pensar a fazer coisas, isso aí eu de alguma forma tenho remetido ao meu gosto imenso quando era miúdo por banda desenhada, pela ideia de cada quadro ser uma cena, estás a ver? E aquilo de ser uma espécie de guião, percebe? Uma estrutura. Se eu agora quisesse fazer uma curta-metragem disto, já tenho o plano fechado, o plano aberto, o destaque daquela expressão. Tipo, isso eu ainda consigo relacionar um bocado e imagino que isso faça algum sentido. Da parte do espetáculo, fora ver as palestras do pai, e a vontade dele, e a forma de expressar dele, e o estruturar o discurso, e essas coisas todas, não sei, percebes? Aquilo que estavas a dizer do Maradona ter a bola e não sei o quê, tipo, não é que eu seja o super talentoso de filmes ou de espetáculo, mas já que eu não treinei, e sei que não treinei isso, não tenho noção, pelo menos, não é? Mesmo no conservatório e tudo mais, eu ia fazendo aquelas experiências de estar a ser ator e de mexer de um lado para o outro e gesticular. Brincavam imenso comigo, que eu estava sempre a gesticular com as minhas áreas de ópera e essas coisas todas, mas não tinha formação. A primeira experiência que eu tive realmente com um encenador de facto à minha frente a dizer vais para ali, fazes aquilo, foi quando eu fui fazer o curso de verão em Aveiro, o curso internacional de música vocal em Aveiro. Foi a primeira vez que eu tive um ensinador à frente. Eu estava a ouvir, estava a pensar que eu acho que lá está, a gente fala em talento natural, a exposição ao nosso pai, que é um contador de histórias. Sim. O ler histórias, os quadradinhos, porque no fundo um espetáculo é uma forma de contar uma história. Sim. Ou seja, até que ponto é que essas pecinhas não deixam assim, um terreno fértil que depois, instanciado em experiências mais orientadas para as artes, possam levar a pessoa a ter assim uma certa capacidade de dar um passo atrás, porque acho que muitas vezes é um bocadinho isso, a pessoa conseguir dar um passo atrás e ver assim a big picture, quando às vezes outros ainda estão ali a lutar pela vida. É o mesmo que, por exemplo, dizem dos pilotos top, tipo Max Verstappen e outros, que são capazes de também cair por uma via um bocadinho diferente, mas acho que acaba por ser um bocadinho o mesmo princípio disto, que é eles já têm a parte mecânica de tal forma consolidada em termos de memória muscular, que eles estão a pensar já num patamar meta. Eles estão ali a fazer as curvas, ou mesmo o Neymar, por exemplo, quando faz as fintas, o cérebro não está a pensar no que ele está a fazer, aquilo sai tudo em automático. Sim, eu preciso de ir para ali e os meus pais fazem para ir para ali. Aqui acho que também é capaz de, ou seja, a pessoa já tendo uma certa expertise e tendo essa apetência, esse feeling, essa orientação para a história que está ali a contar e a construir, ter essa capacidade de dar um passo atrás, e que isso depois também se pode, por exemplo, eu normalmente quando me empenho acho que consigo fazer apresentações e demonstrações interessantes. Isso não tem nada a ver com acho eu, escrever um programa, contar uma história, talvez, haja aí qualquer coisa, mas... É assim, eu esforço-me muito, isto é mais acerca dele, mas pronto, mas o facto de ser meu irmão e haver tantas coisas em comum, pronto, eu acho que neste episódio eu vou acabar por falar um bocadinho mais do que normal, para este podcast especificamente. Mas estava a pensar num conceito que eu penso que foste tu que também me explicaste uma vez,
e que eu volta e meia falo, que é os níveis, camadas ou esferas de abstração e de fazer muitas pontes entre coisas muito diferentes, não é? E essa ideia de o ter de contar uma história num espetáculo. Ok, isto é uma história e que eu também posso traduzir para um livro, e isto vai ter um ritmo diferente, vai ter uma coisa, mas é a mesma uma história, uma evolução, um arco de uma personagem ou de um conjunto de personagens que tem um ritmo, tem o que seja, e aqui é também um arco, não sei o que, ele vai passar pelas mesmas fases, mas eu agora tenho um outro ritmo para o dizer, ou o que seja. Eu nisso esforço-me bastante por pensar, isso sim. De resto, continuo um bocado sem saber. Fora o eu gostar de pensar nas coisas, e eu nos últimos anos tenho alguma pena de não ter mais tempo para pensar acerca de cenas, não é? Já disse às vezes acerca da Beyond Me Expression que tenho pena de nós não termos mais tempo para preparar os nossos espetáculos, os nossos projetos, porque sinto que depois, pronto, não deu para maturar tudo, não deu para espremer o sumo todo. Foi preciso apresentá-lo, já está bom, se não tivesse bom não apresentávamos, ponto. Mas ter alguma pena aí. Eu lembro-me que há uns talvez 10 anos atrás, pelo menos uns 5, mas talvez há uns 10 anos atrás, eu lembro-me de às vezes estar também a jogar FIFA, por exemplo, completamente com memória muscular, já não precisava estar a pensar naquilo, a não ser que estivesse de repente a perder 1 ou 2-0, ok, não, agora vamos ter de concentrar. Mas conseguia estar a jogar aquilo durante 1 hora e sem pensar muito no assunto. E o quê? Eu não sei o que é que tu querias dizer. Não. Pronto, já me perdi. Pronto, não interessa. É uma boa forma de nós continuar. Ok. Depois de tu querias dizer mais alguma coisa ainda? Sim. Tinhas os 2 parentes, já disseste os 2 parentes. Bom, depois ia falar de como a razão pela qual eu me levou a optar pela informática, que curiosamente talvez seja das poucas coisas em que eu senti talvez um bocadinho a história do talento natural, porque novamente não sei em que medida é que é consequência de experiências que tive. O facto também de ter começado logo no 10º ano com um excelente professor, Alexandre Neves, que deu ótimas bases no 10º, 11º e 12º antes de eu entrar, mas sempre foi sobretudo a vertente da programação mesmo, pensar acerca de estruturar o pensamento também. Sim, a tal questão das camadas da abstração, todos os temas à volta da engenharia, muitas vezes ouvem que eu sentia que tinha colegas que estavam só a tentar fazer aquilo funcionar e eu estava claramente a pensar num outro patamar. Certamente não é world class, mas sempre foi uma coisa que senti que me saía um bocadinho mais de facilidade do que muita outra gente. Portanto, também houve um bocadinho isso. E houve a vontade de ir fazer Erasmus na Suécia em 2003, 2004, portanto um ano antes, um ano e pouco antes, portanto, no início, aliás, lembro-me do meu pai dizer às vezes que me telefonava e eu falava mais sobre a música, ou sobre o que tinha treinado, ou sobre um grupo em que tinha formado com os amigos e que estávamos a tocar, ou assim, parecia que eu era mais um músico do que propriamente um estudante universitário. Mas depois tivesse esse momento de realização em que para eu conseguir ir para a Suécia precisava de subir as médias. Queria ir para a Borga, queria ir para o Erasmus. Pretty much, não. Acho que cheguei ali a um ponto em que eu queria ter essa experiência. Pronto, mas também isso foi em que ano do curso? Portanto, foi no 4º ano Da licenciatura? Sim. Eram quantos? 4, 5? 5 anos. Foi no 4º ano da licenciatura. E pronto, e foi o único período. Um sítio específico para estas áreas? Era sim, mas acima de tudo
era um sítio que tive a ver mais ou menos que oportunidades de Erasmus é que havia. Ok. E tinha ficado no início dos anos 90, o Benfica tinha vários jogadores suecos. E também teve um europeu na Suécia. E na altura, pronto, ouvi falar da Suécia e fiquei assim com isso no meu imaginário e depois achei engraçada a ideia de ir para a Suécia. Tudo bem. E pronto. Tiveste lá quanto tempo? Um ano? Fiquei lá um ano. Gostaste? Gostei da experiência. E também foi lá que eu comecei a falar mais regularmente com a minha futura mulher, que já conhecia de antes, mas depois ao longo éramos amigos e ao longo desse tempo fomos mantendo contacto e depois quando voltei, enfim, aprofundámos esse contacto. Vamos entrar em namoro, pormenor, etc. E portanto, mas sim, foi eu acho que houve momentos engraçados, como por exemplo, eles lá têm uma coisa que é filmjölk, que a tradução é tipo sour milk, é assim uma espécie de, não é bem leite estragado, é assim uma mistura, é um meio termo entre iogurte, uma espécie de iogurte líquido, mas é assim uma cena um bocadinho mais pastosa. É tipo kefir? Não sei, aquilo é bastante leite, mas não, é leite, a base é leite. E eu lembro-me logo na primeira noite que cheguei, eu e um amigo meu que também foi comigo, fomos lá a uma vendazinha e vi lá umas caixinhas que tinham uma vaquinha e eu pensei, bem, tem pinta de leite, tem aspecto de leite, também de caixa de leite, deve ser leite. Isso, uns cereais, pronto, pelo menos amanhã o pequeno almoço. Está resolvido. Chego de manhã, pego lá numa tigela, começo a despejar aquilo e aquilo. Tenho assim umas postas daquela coisa e eu, mas que coisa é esta? Será que isto está estragado? Não, isto é mesmo assim. Pronto. E depois acabei por gostar. Sabia estragar? Não. Isso é que me fez acreditar que estava tudo bem, não é? Estava bem. Mas pronto, foi um Mas voltaste a exemplo. isso? Sim, depois acabei por gostar. choque Dava assim cultural uma certa gastronómico. consistência. Mas sim, esse impacto e também o sentir como um superpoder chegar depois a Portugal e conseguir falar diretamente com as pessoas. Sim. Sim, isso eu ainda hoje, quando as poucas vezes em que eu fui à Alemanha, falo sempre acerca disso, que era estar lá e às vezes chegar a um café e pedir, olhar para uma coisa que tinha um aspecto razoável e dizer, eu quero aquilo ali, pronto. E só pedir aquilo ali e dizer que era takeaway já era interessante, ok, quero aquilo ali. Depois provava, não gostei, ok, nunca mais vou pedir aquilo. Mas já não sabia o que era aquilo. Não sabia o que aquilo era, não sabia o nome daquilo, não sabia nada, mas aquele aspecto nunca mais ia pedir. Pronto, agora a próxima coisa. E corria até apanhar uma cena que gostava. Ok, agora vou comer isto durante uma semana. Mas isso nunca tiveste tipo 6 meses ou coisa do género seguidos? Não, estive, o máximo foi, por 2 vezes acho que tive 1 mês. E no final desse mês a coisa já, porque eu cheguei a estudar alemão, tu chegaste a ter alguma coisa de sueco? Muito intensivo, muito rápido? Sim, tive o primeiro mês, acho que fomos no início de agosto e tivemos 1 mês de sueco. Ok, pronto. E eu estudei ainda há algum tempo alemão, portanto em teoria sabia algumas bases. O problema é que não tinha prática, não tinha era prática, então quando chegava à Alemanha de repente começava a ter essa prática e as coisas começavam a ligar-se, conseguia mais ou menos construir as frases e tal, essa coisa. A lógica até não é assim tão, é um bocadinho estranha, mas tem lógica, pronto. Mas o problema era mesmo a prática e voltar a Portugal e de repente olhar para uma montra, reconhecer 90% das coisas que estavam ali, saber o que é que estava lá dentro e as coisas que eu não soubesse, eu podia perguntar, olha, aquela coisa está ali naquele canto atrás de não sei o que é que tem? Tem isto, check, eu sei todos estes ingredientes, eu sei o que é que são, não quero.
Se bem que eu também tive uma experiência curiosa já perto do fim, que foi ir a um McDonald's e pedir em sueco. Estavam uns amigos de uns outros tugas que tinham ido lá passar e eu pedi, eu cheguei lá assim, todo coisa, que já sabia falar assim um bocadinho da língua, e cheguei lá e pedi em sueco um menu Big Mac, um hambúrguer à parte e mais não sei o quê, pedi assim uma série de coisas, tal, tudo em sueco, falar sueco. Depois chego-me assim para o lado, assim a sentir-me bem comigo mesmo, vai lá o outro e ele diz literalmente assim, é um menu Big Mac com cola. Em português. Zero esforço do que quer que seja e deram-lhe o menu, porque realmente Big Mac, cola, sim. Menu, tipo, ele disse, e eu pronto, ok, pronto, já me calou. Pronto, okay. São experiências. Moldam uma pessoa. É verdade. Não estamos a passar por nenhum destes pontos, basicamente, mas deixa-me ver. Inteligência artificial, eu acho que devemos falar um bocadinho sobre a inteligência artificial. Eu, por acaso, Nós temos descoberto, desculpa, sim. Nós descobrimos aqui há umas semanas, uma semana ou duas, descobrimos o ChatGPT. Okay. Uma coisa que ninguém fala assim. Não, nunca ninguém nos tinha sim. falado, mas nós descobrimos verdadeiramente, tipo, temos a aplicação agora e tudo, temos uma conta. E, muito complicado. Ok. E, pelo menos para mim, foi tipo abrir-se todo um mundo novo de possibilidades. Sim. Tem sido uma ajuda gigante no trabalho, inclusive, e fora do trabalho. Não sei se partilhas dessa opinião. Não, eu ainda não tenho tanta experiência como tu com o ChatGPT, mas mesmo assim, o pouco que experimentei já achei bastante interessante. Né? Pronto, mas um especialista a falar sobre a coisa é melhor. Portanto, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Bem, primeiro, a questão da inteligência artificial também foi um outro aspecto que me fez recuperar um bocado no entusiasmo pelo curso. Também coincidiu, a partir do terceiro ano, temos uma especialização. Na altura na licenciatura havia os primeiros 2 anos eram basicamente comuns para várias, tinha muita coisa comum em todas as engenharias, as análises, as físicas, depois tinha várias cadeiras específicas de cada uma, mas depois a partir do terceiro ano havia uma bifurcação e uma certa especialização em algumas áreas. Uma das áreas era a inteligência artificial. E eu lembro-me de ficar fascinado, também foi que eu comecei a trabalhar aliás, a empresa para a qual eu trabalho foi fundada por professores meus de inteligência artificial, e lembro-me de ser uma área que me fascinava e isso também ajudou a recuperar algum entusiasmo no curso e ter notas suficientemente boas para subir a minha média para conseguir ir para fazer Erasmus. E lembro-me que uma das coisas que eu achei muito engraçada na inteligência artificial era, por um lado, o ser uma área em que, embora não se faça ideia como, mas ao contrário de certas coisas que se podem investigar, que se investigam noutras ciências, física e assim, tentam-se fazer coisas que às vezes nem sequer se sabe se é possível. No caso da inteligência artificial, todos os dias quando olhamos ao espelho, estamos a ver uma máquina inteligente a funcionar, a operar. E, portanto, acaba por ser um desafio interessante, porque é tipo, ok, dá para fazer. Tipo, para olhar para mim, é possível conceber uma entidade capaz de formar este tipo de pensamentos. Agora, o compreender, aliás, a inteligência artificial é uma parte do que chamam as ciências do cognitivo, que é uma área mais abrangente e que estuda todas uma série de vertentes relacionadas com o cérebro e com os sentidos,
e de como esta traquitana toda se conjuga. Portanto, eu lembro-me disso é uma cena que eu achei muito inspiradora. Para assistirem à conversa completa, Acedam às nossas plataformas de streaming como o YouTube, e o Spotify, hoje a partir das 18 horas. de Portugal continental. Não há dois sem três.